Boa noite, gente. Vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre o TDAH, né? Como a gente tinha falado semana passada, nós falamos de autismo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, né? Entendendo um pouquinho do TDAH. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é o TDAH um pouquinho? Então, vamos começar aí. É um déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno neurobiológico. Ele tem algumas causas que é genética e aparece frequentemente na infância, né? Então, quando um adulto ele descobre assim que ele tem TDAH, ele já tinha antes, não apareceu quando ele é na fase adulta, já tinha quando era criança, né? Geralmente o TDAH acompanha o indivíduo por toda a vida, né? Não é algo assim que é curável, né? Afeta algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela atenção, pelo controle dos impulsos, né? Nível de atividade, de reconhecimento, é, atencional, né? De impulsividade, imperatividade. Por isso, eles têm alguns déficits no cérebro. Nós vamos ver aí algumas imagens e por isso causa essa dificuldade na aprendizagem, né? Nós temos aí o manual DSM-5, que é um manual nacional mundial, né, de transtornos psicológicos que a psiquiatria americana usa, né? E é por ele que é baseado todos os sintomas. Tem que ter pelo menos 3 dos sintomas que a gente vai falar e ter uma persistência por mais de 6 meses. Aí sim pode ser caracterizado como TDAH, tá? E o TDAH, ele utiliza o CID-10, né? Que é o CID que o médico vai carimbar no laudo da pessoa, comprovando que ela realmente tem TDAH, certo? O que causa o TDAH? Então, as causas, elas não são bem conhecidas, não é que nem uma doença, né? Uma célula, não é bem conhecida. Tem vários fatores, né? Genéticos, familiares, histórico comum entre família. Então, por exemplo, se você tem um parente que tem TDAH, é bem provável, que é mais provável de outras pessoas na família virem a ter TDAH, né? Alterações nos neurotransmissores, né? Especialmente em dopamina, que é a que dá o prazer, por isso o TDAH ele tem aquele desânimo, por exemplo, no estudo, né? Algo que não dá um prazer imediato, ele não quer fazer, ele precisa de uma recompensa imediata para realizar algumas funções, né? Diferenças em áreas cerebrais, como no córtex pré-frontal, que é aqui na região da frente, né, da cabeça. Nós vamos ver numa foto em que eu coloquei para vocês. E alguns fatores ambientais também, né? Por exemplo, a mãe que bebe, que fuma, que usa droga, a criança que nasce prematura, com baixo peso, ela pode vir a ter o TDAH. Aí algumas consequências no cérebro humano. Então, ele vai mostrar agora o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, né? Vai apresentar algumas alterações no funcionamento, na conectividade de algumas áreas cerebrais que envolvem a atenção, comportamento e emoção, certo? Ela tem uma menor atividade nesse córtex pré-frontal, nos gânglios, né, da base. E tem déficit em alguns circuitos aí cerebrais, né, que dificulta a motivação, planejamento e controle emocional. Aí ele vai falar um pouquinho das áreas do cérebro que são afetadas, né? Então, o córtex pré-frontal, por exemplo, ele é responsável pelo quê na nossa cabeça? Pelo planejamento, as tomadas de decisões, controle da atenção. Então, por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa numa festa, você consegue cancelar todos os outros barulhos, né, ao seu redor e focar na conversa com a pessoa. É o seu córtex pré-frontal faz isso, consegue anular o resto dos barulhos
e fazer você concentrar naquela pessoa com quem você está conversando. Uma pessoa que tem TDAH, ela não consegue focar, né, com outros estímulos ao redor dela, principalmente se for algum estímulo mais interessante, né? Ela vai perder o foco na pessoa que ali está falando com ela e vai focar em outros estímulos ali. Então, isso traz essa dificuldade, principalmente, por exemplo, na escola, que não é uma coisa assim, vamos dizer, prazerosa para a maioria dos estudantes, né? Está ali aprendendo aquelas diversas matérias, então ele vai tirar o foco da atenção ali do professor e prestar atenção em pequenos detalhes que estiverem ali ao redor dele, né? Ele fala também do córtex cingulado anterior, né? Cingulado anterior. Envolve também a regulação da emoção. Então, às vezes, a criança com TDAH, ela tem um emocional muito abalado, né? Ela se descontrola muito fácil, ela se irrita, né? Muito fácil, porque ela tem uma desregulação nesse córtex, né? Ela não controla os impulsos, então tem criança, às vezes, que nem a minha filha, que tudo dela é na mão, né? Vê com a mão, tem que pegar, tem que mexer, tem aquele impulso de pegar, mesmo sabendo que não deveria pegar, mas pega, né? Por um impulso, né? Então, tem alterações nessa área e tem dificuldade de lidar com as emoções, né? Então, por exemplo, quando ela tem a questão na escola que ela erra, né? Então, errar é dos fatores que desestimula automaticamente uma criança com TDAH, né? Porque ela já tem dificuldade em prestar atenção. Quando ela foca ali um pouquinho, que ela erra constantemente, ela perde todo o prazer em estar naquela atividade, né? Então ela se desregula, né? Ela se irrita, ela perde o controle sobre essas emoções aí. E o núcleo esfriado, que ele fala, né, que existe lá no nosso cérebro, que ele faz o quê? Ele processa essas recompensas. Então, assim, por exemplo, em relação ao estudo, qual é uma recompensa que a gente tem? É a longo prazo, né? Não é algo imediato. Eu vou estudar e já vou receber uma recompensa imediata por aquele estudo. Então, quando é algo a longo prazo, eles têm essa dificuldade de visualizar essa recompensa a longo prazo. Esse estímulo no cérebro deles não funciona corretamente e eles vão acabar desanimando. Geralmente, quando a gente vai fazer um atendimento com uma criança com TDAH, por exemplo, a gente usa um estímulo imediato. Então, se eu quero que ela desenvolva alguma atividade, eu pego algo que ela gosta muito, por isso que a gente incentiva os professores, por exemplo, a conversarem com os pais e descobrirem o que que a criança mais gosta. Por exemplo, nós temos crianças que gostam de super-heróis. Então, a gente pede para os pais trazerem para a terapia, por exemplo, o brinquedo que a criança mais gosta. E aí, a cada etapa da atividade que ela realiza, a gente dá alguns minutos para ela brincar com aquele brinquedo que ela mais gosta. Então, como ela tem uma recompensa imediata, ela se foca, ela se esforça para focar, para realizar a atividade, porque ela sabe que ela tem uma recompensa após aquilo, né? Se ela não tivesse aquela recompensa imediata, dificilmente você conseguiria fazer ela desenvolver aquela atividade. Então, crianças autistas com TDAH, elas precisam de uma recompensa imediata, de alguma coisa que vai trazer esse prazer para elas, tá bom? E o cerebelo, que a gente fala muito em cerebelo, né? Quem estuda aí neurociências ouve muito falar do cerebelo, né? Ele é associado à coordenação motora, mas ele também tem um desempenho de atenção, processamento temporal, né? E os estudos aí indicam que ele é inferior, ele não se desenvolve da forma adequada nas crianças que têm TDAH. Por isso que a gente avalia também nas crianças que têm TDAH se elas têm uma coordenação motora boa. Geralmente elas têm uma dificuldade na coordenação motora fina, até mesmo na coordenação motora grossa, porque elas têm um déficit no cerebelo, certo? E a amigdala, que está relacionado ao processamento das emoções. Então, a pessoa consegue controlar a sua emoção, tipo, você consegue controlar a sua raiva, seu estresse, mas a criança que tem esse déficit nessas áreas cerebrais, ela não consegue controlar, e o impulso dela ali
né? A irritabilidade, a ansiedade, eles geralmente têm um grau de ansiedade muito grande, né? Não consegue esperar. Se você falar que eles vão fazer algo muito legal amanhã, eles vão passar o dia, a noite hoje, pensando no que vai fazer amanhã, né? E aí eu tenho um cérebro aqui para mostrar para vocês essas partes, né? Do córtex, tá aqui, ó. O córtex, cingulado anterior, regiões pré-frontais múltiplas, córtex pré-frontal mediano, amigdala tá aqui, né? Essas são as partes, essas em azul, ó, ele está mostrando as partes no cérebro em que são afetadas no TDAH, né? Que a função, ela não vai fazer a função adequada que ela deveria fazer. Ele não se desenvolve da forma que ele deveria se desenvolver. O processo de desenvolvimento no cérebro de uma pessoa com TDAH, ele é mais vagaroso, ele é mais lento, né? Ele chega a desenvolver, mas não totalmente como um cérebro de uma criança típica, e ele vai ter uma lentidão maior também. Aqui, ó, eu tô mostrando aqui outras partes, né? Ó, o lóbulo pré-frontal, que a gente fala muito, fica aqui, né? A região da frente da cabeça, o cerebelo tá aqui, né? Então, cada partezinha no cérebro, ele tem uma função específica, né? Por isso, quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, que ela bate a cabeça, ela perde algumas funções no corpo, dependendo da parte no cérebro que é afetada, né? Porque o cérebro, ele comanda todas as coisas do nosso corpo, ele é um mecanismo que vai comandar tudo que a gente, todo o resto do corpo que o corpo vai fazer. E se ele não se desenvolve da forma correta, ele vai trazer algum prejuízo. No caso dos transtornos globais do desenvolvimento, e nada mais é do que isso. Partes do cérebro que não se desenvolve adequadamente, que vai trazer alguma dificuldade para aquela criança. E aí entra a questão do medicamento, né? Principalmente no TDAH, imperativo, que nós vamos ver os tipos de TDAH aí. Se não houver a medicação, esse cérebro não vai, de forma alguma, conseguir processar adequadamente aquilo que precisava fazer. As funções desse córtex pré-frontal. Quais são as principais funções dele? Por que ele é tão importante? Então, ele permite que você pense antes de agir, que você organize as suas ideias e trace suas metas. Então, um TDAH ele pode agir por impulso, porque ele não pensa antes de agir, dependendo do grau do TDAH que ele vem até, né? Porque o córtex pré-frontal também nos auxilia nas tomadas de decisões. Ele vai avaliar risco, consequências. Já viram aquelas crianças que não têm medo de nada? Se pendura lá na janela do prédio porque ela não tem medo de nada, ela acha que ela é o super-homem? Muitas dessas crianças têm TDAH, então elas não avaliam risco, elas não têm medo de se aventurar, né? Porque essa parte do córtex pré-frontal delas não é bem desenvolvida. Controle de atenção, então ajuda a manter o foco na tarefa e ignorando as outras distrações. Como a gente falou, a pessoa consegue focar em uma coisa, mesmo tendo barulho ao redor, mesmo tendo outras pessoas falando outras coisas ao redor. Como o da criança com TDAH não é bem desenvolvido, ela não consegue anular os outros ruídos. E se tiver algo mais interessante ao redor, ela não consegue prestar atenção. Às vezes até nem é tão interessante, ela está tentando focar. Porém, outros barulhos, né, outros ruídos ao redor distrai ela e ela não consegue focar naquilo que ela está tentando fazer. Inibição de impulsos permite que a gente pense antes de falar ou de agir impulsivamente, né? O que muitas das crianças não fazem quando têm TDAH. Regulação emocional, atua no controle de emoções, ajudando a manter a calma em situações difíceis. E memória de trabalho, capacidade de manter a manipulação de informações de curto período, por exemplo, lembrar de um número de telefone e anotá-lo. Olha só, o nosso cérebro, ele trabalha da seguinte maneira: nós temos a memória de curto e de longo prazo, né? Nós adquirimos uma informação e ela é processada primeiro na memória de curto prazo. Por isso, o sono, ele é muito importante. No momento em que você vai dormir, o seu cérebro vai trabalhar para passar essas informações da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí se transformar na aprendizagem. Quando você não aprende, quando você não lembra, é porque o cérebro não passou essas informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo.
Em outras palavras, quando você não foca, o seu cérebro entende que aquilo que você aprendeu, na verdade, não é importante, porque você não se concentrou naquilo. E ele joga fora, em vez de armazenar, né? Então, por isso, o TDAH tem dificuldade na aprendizagem, porque ele não foca e todas as informações ficam ali na memória de curto prazo dele. E o cérebro não armazena na memória de longo prazo, porque ele entende não ser relevante, não houve uma concentração, não houve ali um foco. Então, ele joga fora, não é armazenado. Por isso, a criança demora na aprendizagem. O que que o medicamento vai fazer? Vai fazer ela focar. Uma vez que ela foca, o cérebro entende que aquilo é importante e no momento do sono ele transfere para a memória de longo prazo, onde vai ficar armazenada e ela vai lembrar posteriormente. E assim se desenvolve a aprendizagem. O sono é muito importante para as crianças, principalmente as que estão em fase de desenvolvimento, né? De, de, de 1 ano, né? Nem fala recém-nascido porque eles dormem constantemente, mas crianças de 1 ano até 7, 8 anos que estão na área da aprendizagem, elas deveriam dormir mais cedo, né? Entre 8h30 e 9 horas, elas devem estar dormindo. O horário em que nosso cérebro começa a fazer esse trabalho de aprendizagem é às 10. Às 10 horas da noite, você precisa estar num sono profundo. Esse é o horário em que o seu cérebro começa a trabalhar armazenamento da aprendizagem. E é o horário em que o seu corpo vai, o seu sono vai ser mais significativo, é das 10 da noite até 2, 3 horas da manhã. Depois, a tendência é diminuir essa produtividade do seu sono. Então, para quem dorme aí meia-noite, 1 hora da manhã, perde grande produtividade no seu sono. Por isso, pessoas que têm problemas, por exemplo, de memória, começam a ter dificuldades na aprendizagem porque dormem em horários errados. Às vezes, a gente dorme tarde, por exemplo, e pensa assim, não, eu vou dormir até meio-dia para compensar. Não compensa. O nosso corpo, ele sabe quando é dia e quando é noite. Então, a partir do momento que amanhece, o corpo começa a trabalhar. Normalmente, os órgãos vão começar a trabalhar, eles não vão mais descansar. E você não vai mais descansar, o seu cérebro não vai mais descansar. Então, você não repõe aquilo que você perdeu da noite. Então, o ideal é que todo mundo dormisse 10 horas da noite, mas em especial as crianças. 10 horas elas precisam estar num sono profundo para que o cérebro possa trabalhar da forma adequada e elas possam adquirir essa aprendizagem, certo? Vamos lá, vou continuar aqui. Empatia, comportamento social adequado. Então, o córtex pré-frontal também ajuda você a entender o ponto de vista do outro, respeitar as regras sociais e agir de maneira ética. Então, sabe aquelas crianças que não conseguem se colocar no lugar do outro, que não conseguem entender o lugar o seu lugar, o espaço do outro, que não tem empatia, que não entende, não consegue seguir regras que é egocêntrica, a tendência das crianças é serem egocêntricas, 1 aninho, 2 aninhos, mas elas vão aprendendo com o passar dos anos a ter empatia. Porém, se ela tem uma disfunção no córtex pré-frontal, ela tem dificuldade em ter essa empatia. Ela tem dificuldade de não fazer para os outros o que ela não gostaria que fizesse para ela, né? Então, vamos lá. Aí ele fala de alguns estudos de neuroimagem. Hoje nós temos alguns estudos de neuroimagem que demonstram, né, é, que durante essa tarefa, né, do cérebro, durante o TDAH, né, as pessoas que têm TDAH, os indivíduos que têm TDAH, elas têm ativações menores em algumas regiões, principalmente no córtex pré-frontal, né? Tem alguns lugares do cérebro que tem uma ativação menor por causa do transtorno. Além disso, ele fala também aqui, ó, há evidências de rede, de que a rede de modo padrão, que normalmente é desativada durante tarefas cognitivas, permanece ativa em pessoas com TDAH, interferindo na concentração dessa pessoa. O que seria essa rede? Ele vai falar aqui. Sabe quando você está assim, de boa na vida, não está fazendo nada, e você está acordado, mas você está assim no mundo da lua, sonhando, pensando lá num sítio que você quer comprar, na viagem que você quer fazer, você está viajando acordado.
Mas é porque você está tranquilo ali, relaxando. Quando você está num ambiente de trabalho, por exemplo, você foca, você não fica viajando pensando na viagem que você quer fazer. Quando você está em uma aula, você foca na aula. A criança com TDAH não, ela está na aula, porém ela continua viajando no sonho dela ali. Como dizem alguns no mundo da lua, né? Tá sonhando acordada. Ela realmente, ela começa a sonhar acordada. Ela está de corpo presente na aula, às vezes ela está até olhando para o professor, mas ela não está aprendendo, ela está com o pensamento em outro lugar, em outras coisas, ela está pensando em outra coisa, né? Porque essa região não é desativada no cérebro. Olha aí, ele está mostrando aí o dorsal pré-frontal, aonde deveriam ter essas ativações ou desativações e não acontece, né? É, Aí ele vai falar aí, ó, córtex pré-frontal dorsolateral está envolvido em funções executivas como planejamento, tomadas de decisões e controles da atenção. E aí o córtex cingulado anterior está associado à regulação das emoções e ao controle dos impulsos. Então ele está mostrando aqui, ó, onde está cada uma dessas funções. O córtex dorsal está aqui e o cingulado anterior está aqui, onde eles deveriam ser ativados ou desativados. Quais são alguns sintomas de crianças que têm TDAH? Então, o TDAH se manifesta por meio de três conjuntos principais de sintomas. Vamos lá. Desatenção, dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades, erro por descuido, parece não escutar quando falam, esquecendo frequentemente, dificuldade em organizar tarefas. Então, você dá três comandos, ele faz um e esqueceu dois. Você passa uma lista de alguma coisa para ele fazer, ele sai e volta porque ele já esqueceu. Você chama, 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 a pessoa está próxima a você e ela não ouve, ela realmente não ouve, ela não está fingindo que é surda, ela realmente não ouve, né? Ela está ali concentrada em outra coisa, em outro mundo, e ela não ouve você chamá-la. Hiperatividade, inquietação constante, mexe mão, pé, levanta o tempo todo. Essa é quando a pessoa tem o TDAH imperativo impulsivo, tá? Nós vamos ver os tipos de TDAH, nem toda criança tem essa agitação. Quando tem agitação, é muito mais fácil de ser levantada a suspeita. O professor já fala logo, o menino não fica 2 minutos sentado na cadeira, já chama a mãe logo e começa a dizer que é possível que tenha um TDAH ali, né? Mas quando a criança não tem a hiperatividade, é mais difícil ser diagnosticada. Então, corre, sobe em locais inadequados, fala em excesso. A minha faz isso aqui, ó. Ela fala que é uma beleza. Dificuldade de brincar de forma silenciosa, ela tem muita dificuldade. Faz um barulho, impulsividade, responde antes de ouvir a pergunta. Sabe quando a professora começa a fazer a pergunta, o menino já dá a resposta? Então, tem a impulsividade, dificuldade de esperar a vez dele, interrompe ou se intromete na conversa dos outros, nos jogos dos outros, né? Então, aqui são alguns sintomas. Quer dizer que as crianças vão ter todos esses? Não, nem todos. Talvez vai ter alguns, talvez não vai ter outros, ou talvez vai ter todos. Vai depender do grau do TDAH e do tipo do TDAH que ela vai ter. Aqui nós temos uma estimativa no Brasil, e que indica entre 5 a 6% das crianças brasileiras têm TDAH. Mais ou menos 2 milhões de crianças. Mas hoje, lembra, nós estamos tendo aí uma avalanche de crianças com sintomas de TDAH, que na verdade não são TDAH, né? São hiperatividade e impulsividade causada por causa da tecnologia em excesso, né? Do vício tecnológico. Então, hoje a avaliação precisa ser uma avaliação mais adequada, de preferência até começar pelo psicopedagogo, neuropsicopedagogo, com a intervenção para que você veja se não é só um déficit educacional, porque a criança tem um excesso de estímulo de telas do que um TDAH realmente dito, né? Porque as crianças que passam muito tempo em tela, como nós falamos na última aula, até os 2 anos, elas não deveriam nem assistir de forma alguma. Dos 2 aos 6 anos, 1 hora por dia, numa tela grande, numa televisão longe, né?
uma tela mais distante. Mas mesmo essa 1 hora, olha só, quando a criança passa 1 hora na televisão, ela tem um alto nível de dopamina entrando no cérebro dela. É um estímulo prazeroso muito rápido, por 1 hora. Quando você desliga a televisão, aquele estímulo acaba de uma vez, né? Então, ela vai ter uma irritabilidade, ela vai ter ali uma crise de choro. Por quê? Porque ela tinha um estímulo, você retirou o estímulo. Por isso que nós temos que avaliar muito bem quando uma criança chega para ser avaliada se tem um TDAH, se ela é autista, se ela não tem um tempo em excesso de tela, de tecnologia, de jogo, de celular, porque às vezes os sintomas dela é causado pelo vício na tecnologia, né? Quando suspeitar? Então, vamos lá. Atraso de desenvolvimento motor ou de linguagem nos primeiros 5 anos. Lembra que a gente falou na última aula? A criança com 1 ano e meio, ela tem que começar a falar. Ela não começou a falar nada, ela tem um atraso já na linguagem. Precisa ficar atento. 2 aninhos não fala nada, então ela já tem um problema. Certeza. É motor. Então, assim, 6 meses, 7 meses, você já começa a calçar, a criança senta. Ela é toda mole, ela cai o tempo todo, ela não engatinha, 1 aninho, ela não está nem tentando ficar em pé, ela já tem um atraso motor ali. Então, você pode desconfiar de um TDAH, de um autismo. Inquietude excessiva, aquela criança que não para quieta de jeito nenhum, né? Chora constantemente, agitada, o sono é agitado, tem dificuldade para dormir, não aprende com os erros, tende a repeti-los por impulsividade. Então, ela errou, você falou que errou, você chamou atenção e ela faz de novo, ela faz de novo, ela faz de novo. Ela não aprende com o erro. E só tirar aqui da frente. Baixo rendimento nas atividades escolares. Então, a tendência é a criança não focar, automaticamente lá pelo primeiro, segundo ano, ela começa a ter um rendimento baixo, né? Talvez ali na educação infantil não se perceba tanto isso, mas se o grau for leve, mas é ali a partir do primeiro ano, que quando os colegas começam a desenvolver a leitura e ela não começa, então se começa a perceber que ela tem um rendimento baixo ali, tem alguma dificuldade. Problemas no sono, tem dificuldade para dormir, tem um sono agitado, irritabilidade, tudo irrita, tudo estressa. E às vezes ela se auto, ali se dá uns próprios tapas, puxa os cabelos, né? A criança se bate. Fatores de risco, prematuridade, a criança que nasce prematura corre risco de ter, tá? Um autismo, um TDAH. Quando ela nasce no baixo peso, menos que 2 quilos, histórico familiar. Tem alguém na família que tem? Então, você pode desconfiar que pode vir ter. Quando os pais, a mãe principalmente, fuma, né? Agora vamos olhar pelo DSM-5, que é aquele critério de diagnóstico que o médico psiquiatra que vai dar o laudo, ou neuropediatra, né? Tem que ser pediatra, que vai dar um laudo que vai se basear por por esses critérios. Quando ele tem um déficit de atenção, desatenção a detalhes e erros, dificuldade em sustentar a atenção, parece não ouvir, dificuldade com instruções e regras e prazos e desorganização. Evita Peraí, gente, deixa eu só tirar aqui da frente. Relutantemente, tarefas que exigem esforço mental, então, se ela tem que esforçar ali, se ela tem que pensar, ele evita a todo custo fazer. Perde ou esquece objetos, não sabe onde pôs, não sabe onde guardou, não sabe onde deixou, nunca acha. Alta distracibilidade, distrai muito fácil, você está falando e ele já está distraído, você começa um assunto, ele já começou outro, né? Começa 3 assuntos ao mesmo tempo, não termina nenhum. Não automatiza as tarefas do cotidiano. Então, nós temos tarefas que são automáticas. Você levanta, arruma a cama, vai no banheiro, escova os dentes, e a criança com TDAH, geralmente ela faz aquilo todos os dias, mas todos os dias ela esquece que ela tem que ir lá, ir no banheiro, escovar os dentes, arrumar a cama. Todo dia a tarefa cotidiana ela esquece de fazer. Continuando. Quando tem hiperatividade e impulsividade, movimento excessivo do corpo durante a postura, então ela não fica quieta, ela senta, mas ela balança os pés, balança a mão, se chacoalha, levanta, senta de novo, né?
dificuldade para permanecer sentado. Então, geralmente, esse é quando tem hiperatividade e impulsividade, tá? Se a criança não tiver hiperatividade e impulsividade, ela vai ficar quietinha na cadeira. Então, esses sintomas aqui não vai valer para ela. Não permanece sentado, sobe, escala, exposição a perigos. Então, lembra, ele não tem aquela parte do cérebro que fala assim, olha, isso é perigoso, que dá o sistema de medo, né? Essa criança não desenvolve. Então, ela sobe, ela pula tranquilamente, sem medo de se machucar. É acelerado nas atividades, faz tudo correndo para terminar logo, faz tudo a mil, fala demais e se intromete, responde antes de concluir se as perguntas, tem dificuldade de esperar, interrompe inoportunamente. Peraí, deixa eu pegar meu cabo aqui, que agora vai mover o computador, só um minuto. Então, quando ela é impulsiva e imperativa, ela vai fazer todas essas coisas aqui. E aí fica mais fácil de diagnosticar. Por quê? Porque ela atrapalha, ela incomoda. Quando ela incomoda e atrapalha, é mais fácil da pessoa, então, suspeitar de um TDAH. Agora, quando ela vamos voltar lá atrás, aqui. Quando ela só tem o déficit de atenção, é mais difícil de diagnosticar, porque geralmente é aquela criança tímida, quietinha, que fica caladinha, que chega, senta, você nem percebe que ela existe. Então, às vezes, leva mais tempo. Só quando ela começa a tirar notas muito baixas, quando a professora vai fazer uma atividade assim oral, percebe que ela não está entendendo nada, é que ela vai desconfiar de alguma coisa, e às vezes já passou aí do segundo, terceiro, quarto ano, né? Os tipos de TDAH que nós falamos são dois: puramente desatento, né? Então, ele é quieto, introspectivo, pouco assertivo, não persiste, desiste fácil, tá bom? O problema do TDAH lembra, ele não tem aquela parte da dopamina desenvolvida. Então, ele não tem recompensa imediata. Por não ter recompensa imediata, ele desiste logo. Ele errou, desiste logo. Quando a gente vai fazer atividades para criança com TDAH, você vai dar o máximo de instrução de forma que ela vá acertar, para que estimule ela a continuar, porque já é algo que ela não tem uma recompensa imediata, e se ela errar, aí que ela desiste mesmo. Qual que é o trabalho do ABA, por exemplo, que a gente faz com os autistas não verbais, por exemplo? Você dá o modelo, você mostra, você dá o modelo, você faz para a criança e depois ela faz sozinha. E aí você diminui quase em zero o risco dela errar. Então, ela tende a acertar e aquilo tende a estimular ela a continuar. E a gente costuma utilizar esse mesmo método para crianças que têm dificuldades. Então, eu mostro a atividade, eu faço um exemplo, dou um exemplo, eu faço depois eu faço com a criança e aí eu mando ela fazer sozinha, porque ela dificilmente vai errar, isso vai estimular ela a continuar. E é taxada de preguiçosa, né? Porque ela desiste, né? Geralmente ele fica isolado, tem um baixo rendimento em atividades estruturadas, né? Esquece frequentemente, e esse esquecimento, viu, é nítido. Por exemplo, eu ponho a minha filha para ler o alfabeto, então ela começa A, B, C, D, E, F. Quando eu começo novamente esqueci o nome dessa, ela acabou de falar, mas ela esquece. Então, por exemplo, ela conta, né? 1, 2, 3, 4. Que número é esse? Ela já esqueceu. Ela acabou de falar que era o quarto, mas ela já esqueceu. Eu não, pai. É? Combinado. Incomoda e atrapalha. Explosivo. Avesso às frustrações, à espera. Só um minutinho. Ele sempre tem alguma intercorrência ali com ele, disciplinares, né? Sempre vai acontecer, ele sempre vai estar no meio. É desorganizado, né? Exclusão familiar, por quê? Porque ele dá trabalho.
Então, o combinado, que é o desatento mais o imperativo, esse é mais fácil de diagnosticar, porque todo mundo vai reclamar da criança, né? A família vai reclamar, os amigos vão reclamar, a escola vai reclamar, então é mais fácil de começar a avaliar que ele venha a ter um TDAH. Ó, para ajudar uma criança que seja propriamente diagnosticada com TDAH, ela deve apresentar 6 critérios de cada um dos tipos dos transtornos, ou 6 em um dos tipos em prazo de permanência de 6 meses, de acordo com o DSM-5. Então, assim, o médico vai avaliar, tem 6 daqueles sintomas que ele vai passar uma lista, né? Geralmente a mãe vai responder uma anamnese, vai passar por uma sessão psicopedagógica que vai avaliar a motricidade, a atenção, a lateralidade daquela criança, vai fazer um relatório, mandar para o médico, e a escola vai fazer um relatório, e depois desse relatório, o médico vai comparar esses relatórios com o DSM-5. Tem 6 dos critérios que descreve o TDAH ali? Tem. Então, persiste por quanto tempo? Por mais de 6 meses, então ele já entra no critério de ser um TDAH. Se tem menos de 6 meses, se tem menos de 6 dos índices ali listados pelo DSM-5, então vai se avaliar mais um tempo, vai esperar mais um tempo, vai se checar, porque pode não ser um TDAH, tá bom? E aí ele está falando aqui do déficit de atenção, né? Desatenção a detalhes e erros, dificuldade de sustentar a atenção, especialmente em atividades que exigem foco prolongado, como ler, escrever, realizar avaliações, atividades que demandam sequência determinada. Nossa, então, para uma criança com TDAH ler, ela tem bastante dificuldade. Por quê? Porque a leitura, gente, é o que mais exige do cérebro, tá bom? O cérebro vai trabalhar como um motor de um carro, sabe, um motor. Precisa de todas as engrenagens funcionando perfeitamente ali para o carro andar. Se tiver uma falhinha no motor, ele vai dar um problema. O cérebro é a mesma coisa. Para a gente aprender a leitura, todas as funções do seu cérebro têm que estar impecável. Ela tem que estar sendo desenvolvida assim, ó, ao pé da risca. E se estiver sendo desenvolvida, com 3 meses a criança começa a ler. Mas o processo é longo, é desde o nascimento. Por isso que a gente vai avaliar tudo. Na anamnese, você vai perguntar para a mãe como foi a gestação, como nasceu, o que aconteceu com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Que é que nem a gente falou, às vezes a criança tem déficit de coisas que ela precisava ter sido desenvolvida quando era criança que não se desenvolveu. Então, assim, as crianças de hoje tendem a brincar menos, então, elas têm dificuldades em coordenação motora e na pega de um lápis, na escrita, na lateralidade, direita, esquerda, alto, em cima, embaixo, grande, pequeno. Isso tudo é desenvolvido com a brincadeira. Quando a criança não brinca, porque ela passa muito tempo assistindo, né? E nas tecnologias ela não desenvolve, são os precursores que a gente fala para a alfabetização. É como se fossem as engrenagenzinhas lá do seu motor, no seu cérebrozinho, está sendo desenvolvido. E aí não foi desenvolvido, porque a criança não fez o que ela precisava fazer. E aí você entra numa terapia psicopedagógica ou neuropsicopedagógica para fazer esse papel que devia ter sido feito lá atrás. E aí, quando você consegue desenvolver, a criança consegue aprender. Então, ela não tinha nenhum transtorno de aprendizagem, de desenvolvimento ali. Ela só tinha um déficit na aprendizagem, porque não foi desenvolvido corretamente, certo? Então, ela tem dificuldade em atentar-se às instruções, às regras, às brincadeiras. As crianças aprendem regras, aprendem que é a vez de um primeiro, a vez do outro depois, aprende a esperar, né? Tudo isso se aprende no brincar. Desorganização. Então, às vezes, também pelos pais quererem super proteger os seus filhos, né? Darem para os filhos tudo que eles não tiveram, eles acabam tratando a criança assim numa redoma de vidro e dificultando o desenvolvimento cerebral dessa criança. Porque a desorganização vem do que, às vezes? Ou do problema, do transtorno do desenvolvimento que ela tem, ou da falta de estímulo. Ela não foi estimulada a ser organizada, né? Ela não foi estimulada a fazer nada. Isso já é comprovado cientificamente. Crianças que auxiliam os pais nos afazeres domésticos tendem a ter uma vida profissional mais assertiva. Então,
é de berço, é de criança, é da infância que eu vou ensinar ele a se organizar, organizar seus objetos, seus brinquedos, o seu quarto, né? Perda ou esquecimento de objetos, alto nível de distração, né? Desautomatização das tarefas cotidianas. Então, ele faz todo dia, mas ele esquece. Então, ele tem esses déficits de atenção. Então, são sintomas de TDAH. Se eu desenvolvo isso, é interessante saber essas coisas porque eu avalio meu filho. Eu coloco isso em prática com ele. Se persiste, então é porque ele tem um TDAH. Se todo dia eu ensino ele lá a ser organizado, se todo dia eu coloco ele lá para fazer as tarefas cotidianas e ele esquece, né? Se todo dia a gente faz uma atividade com regras e ele tem dificuldade para esperar, ele tem dificuldade para se colocar no lugar do outro, então ele tem um déficit de atenção. E na imperatividade e impulsividade, eles sempre vão ter uma postura inadequada para o momento, tá? É para ficar quieto, eles vão estar pulando, eles vão estar gritando, eles vão exagerar, né? Numa atividade, numa brincadeira, por exemplo, em que está todo mundo rindo, ele está fazendo barulho que sobressaia todo mundo, né? De permanecer numa posição, então, na escola você tem que ficar ali pelo menos 1 hora sentado. E ele não aguenta ficar 5 minutos sentado, né? Ele precisa caminhar, ele precisa levantar, ele precisa mexer as pernas, ele deixa o lápis cair, ele perde a borracha, ele perde a caneta, ele não sabe onde pôs o caderno, de repente ele não sabe nem onde está a mochila. Eu já tive aluno que foi embora sem a mochila. Ele chegou na escola com a mochila e foi embora sem a mochila ficou na escola. Ele não lembrou que tinha que levar a mochila, né? Então, é uma desatenção muito grande. Exposição arriscada, então aquela criança que não tem medo de nada, e lembra que a gente falou que tem aqueles que têm hipersensibilidade e aqueles que não têm nada. Ele se quebra e ele continua brincando porque ele não sente dor, ele se expõe ao perigo porque ele não sente medo e também não sente dor, né? Desempenho acelerado é o primeiro a terminar. Tudo errado, mas ele é o primeiro a terminar, porque ele quer acabar logo. E a minha, ela faz isso. Ela quer terminar logo, de copiar do quadro. Então, ela faz correndo, de qualquer jeito, para terminar, para ir brincar. Fala excessiva, falam demais. Não sabem, assim, o momento de ficar calado, é o momento de ficar em silêncio, agora é o momento de ouvir. Não, ele fala constantemente. É, interrupção na fala do outro. Então, assim, quando a gente está conversando, você ouve, depois você responde, aí você responde, o outro ouve, não é assim? Um diálogo. A criança imperativa, não. Ela vai atropelando a sua fala. Você está ali dando um sermão, uma instrução, e ela continua falando, e ela vai falando por cima, né? Resposta automática, sem ouvir a pergunta, ela simplesmente dá a resposta que vem na cabeça, de qualquer jeito. Meu filho mais velho, ele fazia isso, né? Ele só respondia nas tarefas assim, eu não sei, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Pronto, respondia o exercício, né? E dificuldade em esperar. Então, morre, passa mal. Se tem que esperar, tem uma ansiedade terrível, vai falar dias por aquilo, né? Se é algo legal, todo dia ele vai perguntar, toda hora vai perguntar se já chegou o momento de fazer. Se é algo ruim também, ele vai se desesperar antes do dia chegar, né? Por exemplo, é para tomar uma vacina, a criança odeia vacina, então ela vai chorar de hoje até o dia da vacina. Por que que ela tem que tomar vacina? Para que que ela tem que tomar vacina? Então, ela vai lembrar constantemente e sofrer antecipado, né? Então, o nível de ansiedade aí é muito grande dessas crianças. Então, basicamente é isso. Nós temos o DSM-5, é um manual, depois eu vou postar ele para vocês. Ele é muito grande, ele é muito extenso, mas ele é dividido lá por transtorno do desenvolvimento, então vocês vão achar a parte do TDAH, a parte do autismo, e vocês podem ler lá todos os critérios. Pode falar, Rosane. Boa noite, professora Fabiana, boa noite. Boa Eu noite. gostaria de tirar uma dúvida. Você falou na questão da recompensa, né? Das crianças com TDAH. E eu Uhum. estou pensando, acho que semana passada você falou sobre isso também, sobre recompensa, né? E uma criança que não é tratada adequadamente, essa questão do TDAH, quando ela chega na adolescência, ela tem mais tendência a procurar drogas,
muito mais. para procurar Se essa ela recompensa. for imperativa, se ela for Então, imperativa, ela tem. Peraí, tá cortando a sua fala, pode falar. é, então, a gente pode até falar que uma criança que não é tratada adequadamente, o TDAH, ela pode ter uma tendência a virar um dependente químico mais tarde, quando ela chegar na adolescência, na juventude. É Isso isso já é mesmo? comprovado cientificamente, sim. Que a criança que tem TDAH, que é imperativa e impulsiva, geralmente as que têm imperatividade e impulsividade, ela vai buscar essa recompensa, ela precisa dessa dopamina. Porque o que que a droga faz? Ela causa dopamina no cérebro, né? Que é a sensação de prazer que a gente tem. Nós temos essa dopamina normalmente no nosso cérebro, quando você faz algo que te dá prazer, como uma coisa gostosa, faz o que você gosta, você se sente, né, feliz. E essa sensação de felicidade é essa dopamina que o cérebro já te dá. A criança com TDAH, ela não tem essa dopamina, é reduzida nela. Aí, se ela tem a hiperatividade, quando ela ficar adolescente, ela vai buscar essa dopamina e ela aprende o quê? Que na droga ela vai achar essa dopamina. Então, já tem um estudo que mostra isso, que as crianças que têm autismo, TDAH imperativas, na adolescência elas vão procurar droga. Inclusive, eu tenho um irmão assim, como eu falei para vocês na última aula, né? E ele buscou essa recompensa, ele começou por volta dos 16 anos, hoje ele já tem quase 50. Então, desde os 16 anos, ele usa droga. Ele busca essa recompensa. Só que na época dele, não era muito falado desses transtornos, não tinha um tratamento, não se fazia, não tinha entendimento. Então, ele foi criado pela avó, então a avó sabia disso, pelo pai e a avó, né, que é do primeiro casamento da minha mãe. Eles tinham conhecimento, né? Então, ele fugiu da escola, a tendência deles é fugir da escola, porque eles não aprendem. Eles não aprendem. E aí eles vão se sentindo mal em estar ali no meio dos outros. Então, é essa a tradição. Ele saiu da escola, fugiu da escola, entrou para as drogas e continuou a vida dele aí. Então, até hoje, ele é usuário, ele trabalha e usa tudo que ele tem para sustentar o momento de prazer e alegria que ele quer ter ali com a droga, né? Agora, quando ela não é imperativa, a tendência é ele cair na depressão, porque ele é tímido, né? Ele tem o TDAH, mas ele é tímido, ele não é imperativo, ele fica quietinho. Ele não aprende de jeito nenhum. Ele chega na adolescência e tem uma criança tímida, e introvertida, quase não fala. A tendência é cair na depressão, porque ele vai se sentindo burro, né? Vai ficando para trás, todo mundo vai indo e ele não vai. E aí a tendência é ter a depressão. Muitas das crianças que têm transtorno global do desenvolvimento, elas adquirem depressão também. Então, é um caso para a gente avaliar. E, ó, geralmente, a imperatividade atinge mais os meninos do que as meninas. As meninas com TDAH, geralmente, elas são mais sem hiperatividade, só são TDA, né? Sem hiperatividade e impulsividade. Demoram mais para ser diagnosticadas. Mas acontece a inversão. No caso da minha filha, tem a inversão, né? Ela é imperativa. Ela tem quase todos os sintomas aí. Ela fala em excesso, ela é desorganizada, ela esquece a rotina cotidiana, ela distrai muito fácil, ela não consegue ficar sentada, ela atropela a fala do outro, ela faz as coisas a 1.000 por hora, ela não tem medo do perigo, então ela tem todos os sintomas do TDAH. E aí o dela foi mais fácil de perceber, porque o sintoma da hiperatividade é muito mais fácil de perceber, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode falar. Obrigada. Por nada. Eu coloquei para vocês lá um artigo já sobre TDAH, né? De um médico que eu gosto muito dele. Infelizmente, ele faleceu, o Dr. Clay Britz, né? Ele era um doutor mesmo na área de TDAH e autismo, né? Especialista. Os artigos dele são muito bons, então, se vocês quiserem pesquisar, Clay Britz, o nome dele. Ele era neuropsiquiatra, né, psiquiatra infantil, e ele tinha doutorado e pós-doutorado na área. Ele tinha TDAH e era autodidata, então ele era inteligentíssimo, né? Infelizmente, o ano passado, se não me engano, ele morreu com um ataque cardíaco. Mas
os conhecimentos dele ainda estão aí, tem muitos vídeos dele no YouTube gratuito, na Neurosaber, que vai falar muita coisa sobre autismo e TDAH. Excelente lá os artigos dele. Se vocês quiserem pesquisar, depois eu posso colocar mais alguns lá para vocês. Certinho? Ok. Então, gente, boa noite para vocês, bom final de semana e feriado aí. Até semana que vem. Obrigada. Boa Boa noite. noite a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite.